Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o papo é sobre Pierluigi Piazzi e o livro dele, Aprendendo Inteligência. Um nome assim, que sempre gera debate sobre educação no Brasil, né? Com certeza. E as ideias deles são bem diretas. Exato. A gente vai mergulhar nessas ideias, tentar entender a lógica por trás do que ele propõe para a gente aprender melhor e, quem sabe, até ficar mais inteligente, segundo ele. Isso. Pegamos uns trechos bem marcantes que vão desde o porquê de estudar até como o nosso cérebro processaria tudo isso. A missão aqui é tentar extrair o suco disso, sabe? Entender o método Piazzi e o que ele pode significar para quem está buscando aprender de um jeito mais eficaz. E olha que interessante, ele começa o livro falando de uma certa tristeza com o sucesso da obra, porque muita gente fala para ele, puxa, que pena que eu não li isso antes. Nossa, já dá o tom de urgência, né? Como se ele achasse que a gente está perdendo tempo ou pior. Exato. Que a gente talvez esteja, programando o cérebro do jeito errado desde cedo. Ele via muito isso piorar com o mau uso da tecnologia e outros fatores. Essa ideia da programação errada é um gancho forte para começar. Ele questiona logo de cara. Afinal, para que estudar? E usa aquela analogia meio malthusiana dos micróbios na garrafa. Qual a ligação disso com o estudo? É uma conexão bem provocadora. Ele diz que num mundo superlotado, a garrafa quase cheia, o recurso mais valioso e escasso não é água, não é comida, é inteligência. Inteligência. Como assim? Ele argumenta que a sociedade está passando por um processo de, ele usa essa palavra mesmo, imbecilização. E que o sistema tradicional, focado em prova, em diploma, não prepara para a demanda real do mundo, que seria por gente inteligente, criativa, com cultura. Quer dizer, então, que o jeito normal de estudar para passar de ano, tirar diploma, fazer MBA, seria, inútil para sobreviver nesse cenário que ele pinta? Na visão dele, sim, se o foco for só esse. Por isso a recomendação chocante. Estude melhor. Não necessariamente estude mais. A inteligência deveria ser a meta. Boas notas, diploma, isso seria consequência, entende? Entendi. Isso já bagunça bastante o coreto, né? E leva para outra pergunta-chave que ele faz. Ok, mas quando estudar? Aí entra a famosa metáfora do cérebro-computador. Memória RAM, volátil, de curto prazo, lá no sistema límbico, e o HD, a memória permanente, de longo prazo no córtex. Certo, RAM e HD. E como isso funciona no estudo? Estudar correndo, na véspera da prova, isso usaria só a RAM. A informação fica instável e boa parte dela, segundo ele, é descartada durante o sono. O sono seria essa faxina cerebral. E como fazer para salvar o que importa? Para não ir tudo pro lixo na hora de dormir? Como sinalizar para o cérebro, opa, isso aqui guarda. A chave para o Piazzi é estudar logo depois da aula, no mesmo dia. E, fundamental, antes de dormir. É o mantra dele. Aula dada, aula estudada. Hoje. Hoje. Por que hoje? Porque esse ato de revisitar o conteúdo pouco tempo depois, com atenção, seria o sinal para o cérebro, isso é importante, não joga fora. Ele até descreve o vencedor, que estuda um pouquinho todo dia depois da aula, e o fracassado que se mata de estudar na véspera, só sobrecarregando a RAM. E tem aquela dica que é o oposto do que quase todo mundo faz. Sim, a mais radical talvez. Nunca estudar na véspera da prova. Nunca, mesmo. Nunca. Esse dia é para descanso, relaxar. Se o método aula dada, aula estudada hoje foi seguido direitinho, o conhecimento de longo prazo, a gravação no HD, já deveria ter rolado. Estudar na véspera só geraria estresse na RAM, ansiedade, e poderia até atrapalhar a buscar o que já está no HD. Olhando por essa lógica do armazenamento de longo prazo, faz um certo sentido, embora seja bem diferente do hábito geral. Ok, então é todo dia depois da aula. Mas ele fala para estudar pouco. Quanto é esse pouco?
Ele não crava um número de horas, não. Diz que cada um acha seu ritmo, se autoavaliando, mas com certeza é bem menos que aquelas maratonas pré-prova. E ele alerta para 2 ciladas nesse estudo diário. Quais? A primeira, focar só no que gosta e fugir do que acha difícil. Isso gera desequilíbrio e reforça aquelas ideias tipo, eu sou de humanas, odeio matemática. A segunda é não respeitar os limites do cérebro mesmo. E como a gente respeita esses limites na prática? Ele fala dos neurônios, né? Fala da necessidade de descanso para a recuperação química deles. A sugestão prática é começar com blocos de estudo focado, tipo 30, 40 minutos, e aí fazer uma pausa de 10 minutos. Mas atenção! Atenção por quê? A pausa tem que ser ativa. Levantar, alongar, dar uma caminhada leve. E, muito importante, longe das telas. Nada de celular, TV, computador na pausa. Com o tempo, talvez dê para aumentar para 40, 50 minutos de estudo e 15, 20 de pausa. O ponto central é: o aprendizado de verdade, a gravação no HD, acontece nesse estudo solitário, concentrado. Na aula, a gente entende. Sozinho, a gente aprende. Tem que ser autodidata. Entendi. Já temos o porquê, a inteligência, o quando, hoje, pós-aula, pré-sono, o quanto, pouco, em blocos com pausa ativa sem tela. Falta o essencial, como estudar. De que adianta a hora certa se o método for ruim? Eles citam um ditado chinês sobre isso, né? Esse mesmo. Ouço e esqueço, vejo e lembro, faço e compreendo. O pulo do gato está no fazer. Piaget detona o estudo passivo só ler, só grifar. Para ele isso é quase inútil para o longo prazo. E o que seria esse fazer, esse estudo ativo na prática? Seria transformar em informação, fazer resumo com as próprias palavras e olha, a mão. Ele insiste muito nisso, lápis, caneta no papel. Nada de digitar para aprender. Digitar não serve. Para aprender de verdade, fixar no HD, ele diz que não. Resolver exercício, problema, desenhar esquema, mapa mental. O ato físico de escrever à mão, segundo ele, cria um registro neural mais forte. Prepara melhor a informação para ser consolidada no sono. O papel com resumo pode até jogar fora depois, o importante foi o processo. Então ele é bem taxativo. Digitar não é escrever para aprender de verdade. Chega a dizer que letra cursiva é melhor que a de forma. É uma visão bem específica sobre tecnologia e estudo. Bem específica. Ele dá o exemplo da matemática. Depois que você entende a lógica, você aprende fazendo conta. Agora, história, biologia, que muita gente só lê, precisariam dessa etapa ativa de resumir, de esquematizar, de escrever para serem aprendidas de verdade, não só entendidas superficialmente para a prova. Reforça a ideia do aluno como protagonista, né? O verdadeiro professor de si mesmo. E aquela história sobre as dificuldades, as dúvidas que não são dúvidas. Essa é outra sacada boa dele. Ele diz que em matérias como matemática, que são cumulativas, o problema muitas vezes não é uma dúvida ali na hora. É uma dívida antiga. Conceitos lá de trás que não ficaram bem aprendidos. Como um prédio com fundação ruim. Exato. Se a base está fraca, não adianta tentar construir mais em cima. Tem que voltar, achar onde a coisa desandou e reforçar ali. Exige autoanálise, humildade para admitir a lacuna. Puxa, essa primeira parte já dá uma boa sacudida no jeito que a gente pensa sobre estudo. Agora, o livro vai além, para acelerando os neurônios. A promessa aqui é ainda maior. Não só aprender, mas ficar mais inteligente. Como ele define inteligência para começo de conversa? De um jeito bem pé no chão. É a habilidade de achar regras escondidas, de sacar padrões onde não são óbvios. Aquele exemplo clássico da sequência. 1, 3, 5, 7, 9. Achar o próximo, 11, mostra inteligência. Explicar por quê? São os ímpares, soma 2, já envolve conhecimento. E as inteligências múltiplas? Ele menciona sim, mas prefere chamar de módulos cognitivos. Linguístico, lógico-matemático, espacial, etc. Mas o alerta dele é: o perigo é a gente focar só em alguns e deixar os outros atrofiarem por, como ele diz, preguiça mental. E ele critica pesado quem parece ter orgulho da própria limitação? Tipo, matemática nunca foi meu forte, tô vivo.
Sim, ele acha isso um disparate, quase como ter orgulho de ser manco, segundo ele. Para Piaget, a autoanálise ligada ao módulo intrapessoal é fundamental para a gente achar essas áreas fracas e trabalhar nelas. A meta de ficar mais inteligente seria, na real, ficar menos burro, tapando esses buracos. E a responsabilidade é só nossa. Só depende de você. É forte isso. E como fazer? Ele propõe 5 passos, certo? O primeiro é acreditar. Acreditar no que exatamente? Primeiro, acreditar que a gente tem falha sim. Reconhecer. Segundo, e mais importante, acreditar que a gente pode superar essas falhas. Acreditar no potencial do nosso cérebro, que ele chama de computador fantástico. É rejeitar rótulos, sabe? Seja o que os outros colocam ou o que a gente mesmo se coloca. Ele até conta um caso de como conseguiu treinar uns alunos para um teste de raciocínio, mesmo os colegas dizendo que era impossível ensinar inteligência. Faz sentido, é um passo mental inicial. O segundo é bem prático, evitar a burrice. E aí, quem são os grandes vilões que deixam a gente mais burro, segundo Piaget? Ele lista alguns inimigos bem claros. Drogas, todas elas, lícitas e ilícitas, incluindo o álcool e até o que ele considera um uso exagerado de certos remédios para comportamento, porque afetariam o raciocínio. A televisão, que ele chama de talidomida mental. Talidomida mental. Pesado. Porque induziria passividade, falta de atenção e principalmente por tomar o lugar da leitura, o que ele acredita que atrofia a imaginação. Os videogames também entram. Ele critica os que, na visão dele, estimulam mais risco, agressividade ou isolamento, o tal autismo cibernético. E a internet, que hoje é quase tudo. A internet e as redes sociais entram, mas quando usadas do jeito que ele chama de idiota. Tipo, para copiar e colar trabalho, para falar internet que, sem crítica, para fofoca inútil e, principalmente, pelo vício. Ele compara o vício digital ao químico e cita pesquisas que ligariam esse vício a uma queda no QI. Nossa, é uma lista em tanto, bem direto ao ponto. O terceiro passo soa familiar. Estudar pouco, mas todo dia. É a volta do método. Exatamente, é para reforçar como o método é crucial. O exemplo dele aqui é forte. A quantidade de bacharéis em direito que reprovam no exame da OAB, mesmo vindo de faculdade boa. Por quê? Porque passaram 5 anos estudando para passar na prova da faculdade, não para aprender direito de verdade, HD. Faltou o estudo diário consistente para o longo prazo. Organização e método são tudo. Ok, método consistente é chave. O quarto passo? Procurar desafios. A tal musculação mental. Como a gente faz isso no dia a dia? A ideia é simples. Sempre que tiver uma escolha entre um caminho mental fácil e um difícil, escolha o difícil. Isso exercita o cérebro. Exemplo prático. Fazer palavra cruzada, sudoku, resolver enigma, ler um livro de mistério tentando adivinhar o culpado antes do fim. Ah, tipo ser um detetive enquanto lê? Isso. Ele conta aquela história do problema das 3 filhas e como os alunos reagiam, os idiotas ignoravam, os preguiçosos queriam a resposta pronta e os nerds aceitavam o desafio pelo prazer de resolver. Para ele, ser nerd nesse sentido curioso, que gosta de pensar, é ótimo. Gosto dessa ressignificação de nerd. Que outros desafios ele sugerem? Ler o livro em vez de só ver o filme. Exige mais da gente, né? Ver filme em inglês com legenda em inglês também é buscar ativamente o esforço mental, fugir da passividade. E aí a gente chega no quinto e último passo, que ele talvez considere o mais vital de todos. Ler muito. Porque essa obsessão dele com a leitura. Porque, para ele, a leitura ataca a raiz dos maiores problemas dos estudantes hoje. Vocabulário limitado, dificuldade de entender o que lê, não conseguir escrever bem e até lentidão para pensar. Quem não lê muito, tem o canal de entrada da informação meio fechado, sabe? A compreensão fica ruim. E aí, claro, o canal de saída, escrever, falar, também sofre. Faz sentido. Ler desenvolve vocabulário, imaginação, raciocínio, velocidade. Exato. Tudo isso. Mas como criar o hábito, principalmente o prazer de ler, que ele frisa tanto? Para muita gente é difícil começar. A dica dele é, primeiro, diminui o tempo de tela.
cria um espaço vago. Depois, vai à caça do seu livro, sem preconceito. Tenta romance, aventura, o que for. E a dica de ouro: se o livro tá chato, larga. Larga sem culpa e pega outro. Ah, pode largar livro no meio? Pode e deve, se o objetivo é achar o prazer. Não é para ser tortura. O negócio é não desistir fácil, como na anedota que ele conta de Maracaju, onde a pessoa lê 2 livros ruins e conclui: não gosto de ler. Tem que insistir até achar aquele livro que te pega. Quando acha o primeiro, a porteira abre para muitos outros. O segredo é ler por prazer. Boa dica essa de largar o livro chato. E para fechar, ele ainda usa um conceito da cibernética, né? Sobre feedback. Isso, retroalimentação. Ele diferencia o feedback regulador, tipo a boia da caixa d'água, que freia o processo, e o incentivador, tipo a microfonia, que amplifica. Ele argumenta que a inteligência funciona nesse ciclo incentivador. Como assim? Ser mais inteligente te leva a buscar mais desafio, mais conhecimento, o que te deixa mais inteligente ainda. É um ciclo positivo. E o contrário também aconteceria. A falta de estímulo leva a menos interesse, mais preguiça e a inteligência vai diminuindo. Um ciclo negativo. Mas ele não deixa a gente achar que tá tudo perdido se estiver no ciclo negativo, né? De jeito nenhum. A mensagem é que, mesmo no ciclo negativo, dá para quebrar ele com esforço consciente, aplicando os métodos, reforçando as bases. Ele fala muito de português e matemática como essenciais. Nunca é tarde para começar. E o objetivo maior não é só sucesso na carreira. É ter uma vida mais rica, mais interessante, ser autor da própria história. Uma visão bem empoderadora, né? Coloca a bola no nosso campo. Totalmente. Responsabilidade e capacidade de mudança na nossa mão. Então, para a gente amarrar aqui o que vimos de Piaget. Inteligência não é fixa. Se aprende, se desenvolve. O segredo não está em se matar de estudar, mas no método. Estudo diário, logo após a aula, de forma ativa, escrevendo à mão. Com pausas certas, sem tela, buscando desafio e, acima de tudo, lendo muito por prazer. E, claro, fugindo das ralos de inteligência, como ele chama. É uma abordagem que pede disciplina, organização, sem dúvida, mas que promete não só nota boa, mas um desenvolvimento da cabeça mesmo, mais amplo. Para quem quer ir além de decorar para a prova e quer realmente aprender a pensar, a resolver problema, a ser criativo, as ideias dele oferecem um caminho bem estruturado, baseado na visão dele de como o cérebro aprende melhor. O foco dele é muito na escola, né? Preparação para vestibular, vida acadêmica. Fica aqui, então, uma provocação para a gente pensar como que esses princípios todos, o esforço diário, a ação em vez da passividade, o desafio, a leitura, como a gente pode adaptar isso para aprender coisas fora da escola, para se manter atualizado no trabalho, ou só para entender melhor esse mundo maluco que exige aprendizado o tempo todo, né? Boa pergunta. Como aplicar isso para a vida, fora da sala de aula formal? Fica aí para a gente refletir. Exato. Material para pensar. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.